Atualmente, a Área 51 faz parte do imaginário popular quando o assunto são aliens, OVNIs e experimentos secretos do governo. Mas você sabia que em Dulce, uma pequena cidadezinha do interior do Novo México, com não mais de 3 mil moradores, é considerada como o verdadeiro lar dos aliens? De acordo com os boatos locais, há uma verdadeira base subterrânea na cidade, com 7 níveis abaixo do solo, onde o governo realiza diversos experimentos secretos. E pode apostar, essa está longe de ser a parte mais absurda dessa história. Neste vídeo, você vai conferir as principais histórias sobre a Base Dulce, onde, além dos experimentos, há também relatos de uma troca de tiros entre aliens e cientistas. E por mais incrível que pareça, até mesmo quem culpe o pé grande pelos acontecimentos da região. Por mais absurdos que todos esses relatos sejam, nós sempre temos de nos perguntar: e se for verdade? Geraldine Julian, uma moradora local, ao ser entrevistada sobre os avistamentos, declarou que toda a cidade de Dulce, com quem você quiser conversar, eles vão te contar o que viram. Muitos deles. Para entender melhor essa história, nós precisamos voltar para a década de 1970, quando os boatos começaram. Todos eles vindo de 4 figuras centrais: o ex-engenheiro do governo, Phil Schneider, o policial estadual Gabe Valdez, e o empresário Paul Benevitz e o ex-policial Tim Anderson. Cada um deles possui uma peça do quebra-cabeças dessa história e que, quando postas juntas, nos ajudam a entender melhor o que realmente acontece pela cidadezinha de Dulce. O primeiro a alimentar rumores em Dulce foi o policial estadual Gabe Valdez, atualmente já falecido. Durante suas rondas, Valdez começou a notar algumas coisas sem explicação pela região. Restos de vacas mutiladas próximo à montanha local. O mais estranho da história é que ele não tinha a menor ideia de quem ou que poderia estar deixando as vacas mutiladas daquele modo. Era como se os animais estivessem sendo desmembrados cirurgicamente, com alguns órgãos específicos sendo retirados. O que descartou totalmente a hipótese de algum predador era o fato de que, junto às vacas desmembradas, Valdez também encontrou máscaras de gás, bastões luminosos e outros equipamentos. Em entrevista à rádio local, ele chegou a dizer que as evidências que foram deixadas lá, predadores não deixam máscaras de gás, bastões luminosos, resíduos de radar. Eles não deixam essas coisas. Conforme a história foi se espalhando, o relato de Valdez não ficou restrito apenas à rádio local, mas ele também chegou a dar entrevista ao programa UFO Hunters, do History Channel. Nessa entrevista, ele novamente relatou sobre os objetos que encontrou no local, além do estado inexplicável do gado, mas isso não é tudo. Ao ser entrevistada pelo ufólogo Pat Uskert, Valdez afirmou que o mais estranho que encontrou foi uma espécie de feto dentro de uma das vacas que, em suas palavras, parecia um humano, um macaco e um sapo. Não tinha ossos na cabeça, estava todo cheio de água. E sim, para quem estivesse perguntando, Valdez afirmou que, para ele, era como se eles estivessem usando a vaca para uma espécie de câmara de incubação para aquela criatura, seja lá o que ela fosse. Além dos relatos de Gabe Valdez, não há quaisquer outras confirmações sobre o que ele alega ter visto. Mais tarde, quando ele concedeu uma outra entrevista, dessa vez à Open Mind Rádio, Valdez afirmou que, após ter dito o que viu, encontrou dispositivos de escuta em sua casa, como se estivesse sendo vigiado. Além disso, ele também passou a ver cada vez mais helicópteros pretos e silenciosos sobrevoando a região. Pelo menos com relação ao avistamento dos helicópteros, ele não está sozinho, pois diversos outros moradores de Dulce também alegaram já ter visto estes mesmos helicópteros sobrevoando a região com frequência. Já em 1979, foi a vez do empresário Paul Benevitz relatar que havia algo de estranho acontecendo em Dulce. Ele era membro da Organização de Pesquisa de Fenômenos Aéreos, um grupo de civis que se reunia para realizar pesquisas sobre OVNIs. Benevitz estava convicto de que havia interceptado comunicações eletrônicas de naves alienígenas e que, após muitas investigações, havia determinado que os sinais vinham de uma base subterrânea construída na cidade de Dulce.
Paul Benevitz jamais conseguiu confirmar nada do que alegava, mas foi o suficiente para outros ufólogos realizarem pesquisas na região. Um desses ufólogos que embarcou nas teorias de Benevitz foi John Greenewald, e que inclusive foi quem descobriu documentos secretos do governo falando sobre a criação de uma máquina chamada de Subterrâneo. O principal ponto na teoria de Benevitz é que não havia uma tecnologia avançada o suficiente que fosse capaz de construir uma base subterrânea, ou pelo menos não deveria existir. O subterrâneo é uma máquina de perfuração, só que ao invés de perfurar rochas e solo, ela os derrete com calor extremo, criando túneis lisos e revestidos de vidro. Para isso, ela utiliza energia nuclear. Apesar dos supostos documentos encontrados pelo ufólogo John Greenewald realmente falarem sobre a existência do subterrâneo, não há nada que comprove que ele foi usado para a construção da base Dulce. E é nesse momento que entra em cena o terceiro nome dessa história: o geólogo e ex-engenheiro do governo, Phil Schneider. Schneider é quem supostamente viu o interior da base Dulce, pois trabalhou diretamente lá dentro. Suas alegações são do tipo que ou você acredita totalmente nele, ou você o considera como um louco. Não há meio termo. Para começar, ele conta que a base Dulce possui 7 andares subterrâneos, nos quais o governo realiza experimentos genéticos, controle mental e trata diretamente com tecnologia extraterrestre. Não apenas tecnologia, mas há realmente alienígenas vivendo nestes andares. Ainda conforme os relatos do Phil Schneider, durante seus trabalhos na base subterrânea, ele teria dado de cara com um alienígena, um ser enorme e cinzento. Sem saber da existência deles até aquele momento, ele teria então sacado sua arma e atirado contra aquela criatura, o que acabou desencadeando uma verdadeira guerra dentro da base Dulce. Aliens, militares e engenheiros entraram em uma batalha, na qual 66 militares e funcionários do governo morreram, até que os ânimos se acalmassem e a coisa toda fosse resolvida. Schneider passou o resto de sua vida fazendo palestras pelos Estados Unidos, falando sobre sua experiência na base Dulce, além de também afirmar que o governo vinha construindo várias outras bases subterrâneas pelo país. Apesar das alegações, ele nunca foi capaz de provar nada, sendo exatamente por isso que muitos o viam como apenas um teórico da conspiração. Por fim, chegamos ao último nome dessa nossa lista, o ex-policial Tim Anderson, e que acredita que os relatos da cidade não são de OVNIs, mas sim do próprio Pé Grande. Parece difícil de acreditar, mas ele realmente alega que já encontrou enormes pegadas na região e que, em suas próprias palavras, eu acredito que exista uma criatura mística por aí que ninguém conhece. Um dia desses, alguém vai encontrar alguma coisa. Tim Anderson foi policial em Dulce por 14 anos e certamente adiciona uma camada extra ao paranormal que ronda a cidade. Com tantos testemunhos, como os próprios cidadãos de Dulce encaram tudo isso? Da melhor maneira possível. Basicamente, todo morador local possui uma história própria de uma vez em que eles juram ter visto um disco voador cortando os céus. Há até mesmo quem afirme ter fotografias. Um dos que afirmam ter fotografado os OVNIs, em entrevista à rádio local, se recusou a liberar a fotografia, dizendo que, do jeito que o governo está, do jeito que as coisas estão, não quero que isso se volte contra mim. Além disso, eu sou funcionário da segurança pública. Nem deveria estar falando sobre isso por causa do meu trabalho. Conforme as lendas locais, Dulce é o marco zero para alienígenas que trabalham lado a lado com o governo, sendo que, além dos relatos locais, esse episódio é também bastante utilizado como jogada de marketing. Bares e restaurantes oferecem eventos e refeições temáticas, sejam baseados nos aliens ou até mesmo no Pé Grande. No Hotel Cassino Wild Horse, atrai turistas de todos os cantos, todos na esperança de avistarem eles próprios algum OVNI. Uma das funcionárias do cassino afirma: eles preferem quartos com vista para a montanha, assim conseguem vê-la. Temos alguns hóspedes que ficam vagando pelo prédio à noite. O cassino também já foi sede para conferências sobre OVNIs, outra grande oportunidade que utilizaram para atrair hóspedes. Voltando para Geraldine Julian, a moradora local que abriu este vídeo,
Ela diz que não é apenas um conto de fadas. Todas as coisas são verdadeiras, e eu acredito em cada uma delas também, porque eu mesmo vi. Em seu relato, ela afirma ter visto um dos supostos experimentos genéticos criado na base Dulce, uma espécie de cabra com cabeça de humano. O relato dela não chega nem a ser o mais surpreendente, pois há moradores que juram ter visto o chão da montanha se abrir e vapor escapar da abertura. Enquanto um lugar como a Área 51 nós sabemos que existe, mas não sabemos o que acontece lá dentro, a base Dulce é o oposto. Ela é uma instalação que nós nem sabemos ao certo se realmente existe, mas que mesmo assim alimenta o imaginário de toda a população local. Além de atrair curiosos de todos os cantos, todos na esperança de terem um vislumbre do outro mundo. Afinal de contas, o que não faltam são relatos de avistamentos no local. E quando tantas pessoas afirmam terem visto todas as mesmas coisas, é hora de nos perguntarmos: e se for verdade?